Então vamos lá, né, gente? Estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo sobre sustentabilidade, liderança e transformação cultural, para a gente divulgar. Aliás, não vamos falar de divulgação, né, Charles? É isso? É, Tá, conversar sobre, né? Conversar sobre tá bom. o. Então tá bom. Então estamos aqui hoje para falar sobre sustentabilidade, liderança e transformação cultural. E trouxemos dois convidados ilustres. Um deles é o Otacílio, que é especialista em Wealth Management em nível global. Ele é ativo no terceiro setor, foi diretor do Banco Credit Comercial na França, HSBC, da XP Investimentos, enfim, tem uma vasta experiência no ramo financeiro, é membro do IPO e presidente da Câmara de Comércio, Indústria Luso-Brasileira. Estamos também com o Charles Tokarski, que é o IPOer, CEO da Roval, rede de farmácias de manipulações, que assinou ontem o contrato de número 80, de número de franquias, foi conselheiro da rede Horta Estética e com foco em governança corporativa. E o Mauro Pérez, que é o nosso mediador desse bate-papo de hoje. Mauro, está com você. Tudo bem, Se obrigado, precisar de... Gi. Então, hoje a nossa conversa é sobre sustentabilidade, a ESG, liderança, transformação. Eu queria começar com você, Tacílio, fazendo uma pergunta aqui, porque muita gente acha que ESG é uma preocupação só das grandes empresas, né? Mas isso é verdade ou as PMEs, as pequenas e médias, também têm que se preocupar com esse tema? Olá. Na prática, é uma preocupação geral. Primeiro que nós todos estamos no mesmo barco. Seja empresa grande, empresa pequena, às vezes as grandes ondas podem afetar mais os grandes barcos do que os pequenos barcos, mas o problema da onda é o mesmo. Se a gente pensar de forma, até olhando só o nosso umbigo, o que eu posso comentar que a questão de abordagem de responsabilidade social e governança tem a ver com resultado, tem a ver com lucro. Então, mesmo se a gente pensar de forma egoística, já é algo que pode aumentar o lucro, porque pode aumentar a oportunidade de novos mercados, pode reduzir os riscos que a empresa tem, os diversos riscos, ela aumenta a eficiência operacional, coloca os investidores, os sócios, mais conscientes, melhora a reputação e ainda atrai e mantém os funcionários. Legal. Então, são pontos que servem tanto para grandes como médias e empresas pequenas. Interessante. E uma das coisas que a gente vê nas organizações é que um ESG, ou prática de sustentabilidade, sem uma transformação cultural, ela acaba sendo só um checklist. Essa é verdade, Tacílio? Olha, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção para não entrar em modismos e não fazermos nada que seja só superficial, porque aí literalmente é jogar dinheiro fora. Então, se a gente vai fazer algo, vai fazer bem feito. Se a gente vai tratar de responsabilidade social, governança e ambiente, vamos fazer algo que gere impacto real, duradouro. E a questão de transformação cultural é importante porque já dá aquela ideia de que não é algo só estético, que é algo efetivamente intrínseco dos princípios da empresa, do princípio dos gestores, dos princípios dos donos. Essa é a grande diferença. Com a gente tendo essa peculiaridade, ela vai influenciar nas decisões, nos comportamentos e na estratégia de longo prazo das empresas. Sem essa integração profunda, as práticas de ESG são ações isoladas para cumprir exigências externas legais,
mas que não conseguem permear e gerar consistência para que seja algo que dê resultado no bolso do acionista, no bolso dos colaboradores, na qualidade dos produtos que os compradores, os clientes estão adquirindo, sejam serviços, sejam produtos. Legal. Ou seja, a transformação cultural é importante, né? E eu sei, Charles, que vocês aí na Roval passaram aí por um processo de transformação cultural, né? Isso tem ajudado, assim, queria que você falasse um pouquinho desse processo de transformação cultural, falasse um pouquinho da Roval também, para quem está ouvindo aqui conhecer um pouquinho mais. Isso ajuda, se você pensar na empresa do ponto de vista de sustentabilidade, né? A empresa ser mais longeva, isso teve algum impacto, esse processo? A pergunta é excelente, porque eu vivi várias fases do negócio. A marca que eu represento, ela tem 35 anos de história. Então, a gente começa lá na década de 80 com uma outra realidade, né? E até quando a gente fala de transformação cultural, fica até um pouco mais difícil de entender, mas o que é isso, né? O que é isso? A minha tradução, Mauro, quando eu falo o que a gente mudou, né? Como que a gente viveu a transformação cultural, eu tentei reduzir isso para mostrar para as pessoas que o que a gente precisava fazer é se conectar com um novo tempo. A gente vive um novo tempo. É a verdade de um novo tempo. Não adianta a gente olhar para hoje com a lente do passado. Hoje, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de impacto social, né, das organizações, como elas podem impactar primeiro o seu entorno e, óbvio, qual o regramento, né, o Gzinho do ESG, como que a gente pode colocar governança para fazer com que isso aconteça de forma clara, de forma nítida, com organização. Isso o olhar para o tempo de hoje. Então, essa foi a transformação cultural que eu vivi com muita força. Como fazer com que a minha marca pudesse mudar a lente, mudar o foco, mudar a forma de enxergar, para tentar colocar até, não é nenhuma lente nova, é um outro olho, né? Às vezes você tem que arrancar os seus olhos e tentar enxergar de uma forma completamente diferente. Porque algumas coisas do passado, elas ficaram velhas, né? E tem coisa que fica clássico, que não tem fim, mas tem coisa que envelhece. Então, na minha opinião, o modelo comando e controle que ainda existe, muitas organizações, ele ficou velho. O modelo eu mando, você obedece, na minha opinião, ele tem prazo de validade. Porque em qualquer empresa, qualquer negócio, a empresa é feita de pessoas, a empresa é feita de gente, tem a ver com pessoas, com conexão entre as pessoas. Esse é o novo lugar, né? O lugar desse novo tempo. E precisa ser mais equilibrado, tem que ser mais equilibrado. Gostei muito da fala do Tacílio, né? Porque a transformação cultural ela traz resultado. Ela traz muito resultado, porque tem relação principalmente com colaboração. Ter transparência sobre o papel de cada um, clareza, falar sobre isso, ter clareza sobre as habilidades naturais de cada pessoa, né? Se a gente for pensar uma pergunta, assim, a pergunta fatal, né? Se for pensar na minha empresa, né? Se você for pensar na sua empresa, as pessoas que estão perto de você, né? As pessoas, a alta liderança, elas entregam tudo que elas podem, elas entregam o máximo do seu valor, ou você tem gente ali que faz o que tem que fazer? É muito diferente, é muito diferente. Pessoas conectadas que compram esse sonho de um tempo novo, que se sentem pertencentes da coisa toda, é muito diferente. A resposta é muito diferente. O time engajado que compra o sonho junto é capaz de atingir qualquer objetivo. Então, no sentido da longevidade das organizações, hoje eu sinto que a minha empresa que vive isso todos os dias, esse lugar de conexão, a gente se sente, apesar de ser uma empresa de 35 anos, nós estamos engatinhando. Então, essa é a sensação que a gente tem hoje.
que a gente está engatinhando dentro desse novo tempo com um horizonte aí muito maior. E é uma empresa longeva, ela não pode ser dependente do CEO ou da pessoa, né? Eu imagino que seu papel deve ter mudado durante esse processo também. Não sei se ela era muito dependente do Charles ou não, agora ela é menos dependente do Charles. Esse processo de transformação cultural ajudou nisso. Aliás, isso é muito comum, né? A empresa, na medida que a empresa cresce, quem está super envolvido, os donos ou os heads das organizações, eles naturalmente querem ter controle e tem essa sensação e essa necessidade de ter controle, né? Você começa um negócio, assim como o meu negócio também, ele era pequeno. Na medida que ele cresce, você tende a querer cercar e ficar nesse microgerenciamento. E isso é enlouquecedor. Se você não acorda para entender que existem pessoas muito mais habilidosas que você, você passa a ser o freio de mão da empresa e não o contrário. Porque é impossível você conseguir estar no microgerenciamento, estar na circunstância operacional, tática e estratégica. A governança ensina muito isso também, né? Qual o papel, onde você precisa sentar em cada fase da tua empresa. Então, mudou completamente, mudou a forma como eu trabalho, isso mudou muito. Que legal, interessante. E, Otacílio, a gente fala muito de práticas sustentáveis, ESG, e parece que existe um movimento, né? Por exemplo, o Larry Fink, né? Ele falou que na sua carta de CEOs em 2022, que é bem famosa, né? Todo ano ele solta uma carta aos CEOs das empresas que eles investem, né? Um dos maiores fundos do mundo, afirmou que os próximos 1.000 unicórnios, né? As empresas que vão valer mais de 1 bilhão, não vão ser esses empresas de mecanismo de busca, né? Ou de rede social, mas vão ser empresas que são sustentáveis, inovadoras e escaláveis, né? Como especialista em wealth management, o que você acha sobre isso? Você acha que concorda, discorda? Eu concordo, e é até uma coisa interessante, que falar sobre questão de busca. Outro dia eu estava percebendo que fizeram uma pesquisa da quantidade de vezes que fizeram buscas usando as palavras ESG, governança, responsabilidade social, meio ambiente. Então, isso já está sendo tão implícito que a quantidade de buscas usando essas palavras diminuiu. Então, você pode, num primeiro instante, eu até pensei, que coisa, diminuiu a quantidade de vezes desse questionamento. Aí, refletindo, falei, não, já está. Algumas pessoas já estão mais acquainted, já estão mais conhecedoras do assunto, não precisa estar perguntando tanto. Sim, mas é uma linha dentro do bom senso de que deve continuar a ser um guidance para o crescimento das empresas. E os investidores, eles têm continuado a priorizar as empresas que demonstram esse compromisso com sustentabilidade, com as práticas ESG, e que estão percebendo que são empresas que conseguem retornos financeiros melhores, além de gerar um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. A gente tem alguns pontos que merece destacar, que é a questão de regulamentação, compliance, que cada dia a legislação global está mais preocupada, está mais rigorosa com esses pontos ligados a práticas sustentáveis. E quando uma empresa tem essa peculiaridade, ela também se preocupa com os aspectos até criminais, quando, às vezes, sem querer, ela envolve em práticas de lavagem de dinheiro ou coisas parecidas, né? Então, as empresas que têm essa mentalidade ESG, elas estão melhor posicionadas para se adaptar a essas regulamentações, evitando multas e restrições, que elas já fazem o dever de casa antes.
A questão de inovação. Essas empresas que tratam, que investem em sustentabilidade, elas tendem a ser mais inovadoras, porque elas procuram melhorar os seus processos e, por conseguinte, melhores produtos, que pode resultar em melhores margens e produtos com melhor qualidade. Uhum. Questão de eficiência operacional. É tudo uma coisa intrínseca, uma coisa ligada à outra. Essas práticas sustentáveis levam a maior eficiência operacional, porque reduz desperdício, reduz gasto de energia, otimiza os recursos, inclusive recursos humanos. Isso gera economia e, por tabela, em longo prazo, uma empresa mais enxuta e condições de produzir mais e melhor. E a gente não pode esquecer que a questão do ponto de vista do consumidor. O consumidor, ele quer comprar um produto bom, serviço bom, num preço barato. Então, se a empresa se preparou para ter um produto bom, num custo bom, ele leva vantagem em relação às empresas que não estão com essa, que não estão interagindo com a responsabilidade, com sustentabilidade. E os clientes têm demonstrado que são mais leais a essas empresas. Uma razão muito simples, até mesmo do ponto de vista egoístico. Se o produto é bom e o preço é bom, você vai procurar esse produto. Então, você fica mais... você cria mais afinidade. Né? Além Você tá... de muitos consumidores buscando empresas que com práticas mais sustentáveis, né, que não agridam o ambiente, que não usam mão de obra escrava, ou seja, tem um boicote de clientes para empresas que cometem esse tipo de prática, não é isso? E aquela história. E o produto é bom e o preço é bom, por que não unir o útil ao agradável? E a gente também não pode esquecer da questão de riscos, inclusive riscos ambientais. Nas indústrias, isso cada dia tem sido muito considerado, inclusive por razões legais. E a empresa que segue as normas ESG, elas estão mais aptas a se precaverem sobre os riscos ambientais. A equipe é mais consciente, a equipe está treinada. Isso é bom para todo mundo. E como especialista em wealth management, gestão de recursos, eu posso dizer com maneira muito tranquila, as empresas que têm fortes práticas ESG, que já fizeram a sua revolução, a sua transformação cultural para essas práticas, elas não têm aquela questão de tendência passageira. É algo intrínseco e isso faz com que elas consigam ser mais inovadoras, sejam sustentáveis e com desempenho financeiro potencialmente maior do que a média em longo prazo. Então, você utilizar critérios ESG também, mas não apenas, na identificação de onde você colocar os recursos de maneira potencialmente mais promissora, é alinhar o portfólio de investimento com o futuro da economia global, Perfeito. dentro do bom senso. E de wealth management vai acabar atraindo mais investimentos também, né? Isso, Se dá naturalmente, mais resultado, atrai. Cecílio, você falou de impacto, uma coisa que me chamou a atenção, e até no começo da pergunta do Mauro, do tamanho das empresas que chegam aí a se tornar unicórnios, né? Eu tenho lido muito dentro desses conceitos do ESG e vivendo isso, que é um novo conceito de milionário, né? O milionário hoje é a empresa que consegue impactar milhões de pessoas de forma positiva. Não é mais ter milhões na conta. Isso mudou.
é uma realidade de impacto. Se a gente consegue fazer com que a transformação das nossas organizações preserve ou a comunidade local ou o meio ambiente de forma organizada, a gente consegue impactar mais gente. E isso traz mais consumo. Então, os consumidores começam a ter sensibilidade nessa condição de impacto das empresas. Então, eu tenho visto isso com muita frequência, né? Que conceito é esse o milionário desse novo tempo? O milionário desse novo tempo tem a ver com milhões de pessoas que você consegue impactar positivamente. Legal, E, legal. e isso não quer dizer que não permita a ele também ter milhões na sua conta. E Exatamente. milhões recebendo de dividendos que, eventualmente, são reinvestidos no seu próprio negócio ou novos negócios que venham a impactar positivamente o mundo. Tem uma expressão, Charles, bem interessante, que trata do que efetivamente é o rico. Que o rico, por exemplo, é aquele que pode trabalhar com toda segurança e tranquilidade num, usando o transporte público. Eu te falo, eu que morei muitos anos em Genebra e hoje moro em Lisboa, eu uso muito pouco o meu carro. Ando muito a pé, uso o metrô, uso ônibus, mesmo quando eu viajo, e com toda a segurança. E me sinto muito tranquilo e faço com mais velocidade que se eu tivesse um carro com motorista e tudo mais. Então, é mais eficiente. Perfeito. Mas acho que, Otacílio, você levantou várias coisas, né, dos riscos e das questões desses, dessas práticas, né? Muito do que você falou está ligado ao G aí do ESG. E, Charles, eu sei que na Roval vocês passaram por ou estão passando, né, e começaram já um processo de governança corporativa forte, né? Como é que isso está impactando aí a Roval e você como CEO? Cara, acho que é muito comum, né? As empresas elas nascerem do sonho de pioneiros, de pessoas que experimentaram ou queriam experimentar, empreender. E isso também é muito comum acontecer dentro de grupos familiares, que é o meu caso, onde os fundadores tinham os sonhos deles, mas daí eu faço a conexão, né, de como a gente pode associar aquele negócio que deu certo a um tempo novo. A governança, ela ajuda nisso, ela ajudou demais a Roval a colocar a empresa, a conectar a empresa com esse novo tempo, né? A governança provoca isso, independente do tamanho da empresa. Eu tinha esse medo, Mauro, da minha empresa ser pequena demais para o processo, mas não era. Isso não depende do tamanho. Eu costumo dizer para colegas que começam essa jornada, caminhar nesse sentido de ter um regramento é uma excelente escolha, porque algumas coisas ficam muito claras, principalmente o papel de cada um. Quando você tira essa fotografia ou tenta fazer essa identificação, né? Qual é o papel do sócio? Qual é o papel do executivo? Qual é o papel do conselheiro? Essa figura que passa a aparecer quando você levanta o G, né, do ESG. Você levanta a governança, você entende que existem canais e fóruns para que você possa chamar pessoas de fora da tua organização para contribuir ativamente em espaços das quais a organização não tem essa competência natural. Isso é muito rico. Então, caminhar nesse sentido de ter esse regramento é uma excelente escolha. E imagina você, muitas vezes, quando a gente está falando desses papéis, né, do executivo, do sócio, do conselheiro, dessas cadeiras, dos direitos e deveres dessas cadeiras, porque muitas vezes eles se misturam. E daí começa a aparecer aí figuras estranhas, porque se o sócio é executivo, também é sócio, qual é o papel dele em cada uma dessas cadeiras? São chapéus completamente diferentes. E entender isso muda a relação do profissional dentro da organização. É uma jornada, Mauro. Governança também é uma jornada, né? Assim como transformação cultural. No meu caso, a gente está aqui no ano 4
de governança. A cada ano, a sensação que eu tenho é que nós avançamos um pouco mais no sentido de organizar melhor as coisas, em todos os sentidos, na realidade, no planejamento, na definição das estratégias, nos fechamentos. A governança provoca isso, ela provoca para que existam fóruns específicos para tratar de assuntos específicos. Imagina, a coisa de tratar a estratégia na mesa de jantar da família, ela pode até funcionar, mas um ambiente preparado, com as pessoas certas, para tratar de assuntos pré-estabelecidos, isso é transformador, eu diria até revolucionário. E não tem a ver com burocracia, ela tem relação com organizar melhor as coisas. E, claro, com o objetivo firme de performar melhor na última linha. Isso não sai do foco. Muita gente também acha que entrar num caminho de governança é burocratizar as coisas. Eu penso completamente diferente disso. Pelo menos a nossa realidade, o que a gente tem vivido aqui, é que cada ano que a gente passa, a gente se sente muito mais preparado para esse novo tempo. São pessoas, de novo, né, complementares, com pensamento complementar, das quais colocam para a mesa assuntos que a gente não trataria. Toda essa transformação cultural e ESG veio para a mesa com muita força a partir de pessoas preparadas que trouxeram um olhar diferente do que aqueles que eu tive. Eu estou há 25 anos à frente da marca, vivendo a minha bolha. Qual é a condição que eu tenho de enxergar planeta se eu estou dentro da minha bolha? É muito comum estar na bolha, trabalhando ali o tempo inteiro dentro dessa bolha. Então, eu sou fã do tema, tenho estudado muito e os ganhos para a minha empresa foram espetaculares. E as pessoas que entram também nessa jornada, como se fosse uma chave diferente, sabe? Trazer governança para a mesa, né? Trazer esse regramento, essas conversas. E você falou A gente assim tem tido resultado. de ganhos, assim, você está 4 anos, né, nesse processo de governança dentro da Roval. O que foram os ganhos assim para o Charles e para a Roval? Já deu para sentir no bottom line algum resultado melhor e na sua vida pessoal, como é que isso impactou? São coisas que a gente acha que não se misturam, mas se misturam completamente, né? Eu aprendi na prática essa coisa de ligar e desligar um botão, isso não existe, né? Muitas vezes a gente fala, vou chegar num trabalho, chego ali para trabalho. Quando eu saio do trabalho, eu desligo um botão. É, é, Pelo menos eu não consigo, eu não conseguia. E esse processo de transformação cultural ensinou e me ensinou a abrir espaço para colaboração, né? Então, geralmente o dono, o head da organização, ele fica muito ilhado, muito ancorado nas suas próprias verdades e quase que automaticamente acha que tem que ter a resposta para tudo, o que não é verdade, né? A gente não tem resposta para tudo. Essa coisa de porque você é dono, porque você é o head, você acaba sem querer vestindo uma capa de super-herói, né? Acaba vestindo uma armadura, e você precisa trabalhar 24/7 e ser um super-humano. Isso não é verdade. O resultado disso é um burnout. O resultado disso você quebra, né? Todo mundo é gente. Então, a transformação cultural associada a esse entendimento dos papéis de cada um tiveram uma transformação profunda na minha vida. Porque a partir do momento que eu entendi que existiam pessoas muito mais preparadas que eu em diversos temas, você abre espaço na agenda, você abre espaço na vida. E para mim isso foi transformador, porque a partir do momento que eu tive mais espaço para entender vida, eu me conectei mais com as coisas mais importantes da minha vida, que era a minha família. Então, por muito pouco, eu não perdi a infância das crianças, porque eu era aquele líder workaholic que abria e fechava a empresa, que trabalhava de segunda a segunda
e entendia que esse era o modelo de sucesso. Eu comprei esse modelo, né? Alguém vendeu para mim esse modelo, o sistema vende esse modelo. Eu comprei esse modelo como modelo de sucesso e fiquei nesse modelo por 2 décadas. Então, consequências disso, né? Alguns burnouts, né? Algumas vezes ir para o hospital sem saber o que eu tinha. Então, não existe, pelo menos eu não sou, esse super-homem que consegue fazer isso com tranquilidade. Então, para mim, foi rompedor, no sentido de que quando eu despertei, que sim, existe gente muito mais habilidosa do que a gente em todos os aspectos, mas mais do que isso, eu despertei que eu conseguia gerar valor em poucas coisas. Mas essas poucas coisas eu consigo gerar muito valor. Só que daí, para essas poucas coisas, eu não estou 24 horas, 7 dias da semana conectado a isso. Eu consigo continuar, eu continuo sendo relevante no processo, mas não no processo todo, em partes desse processo, principalmente agora nas questões estratégicas. E daí, com isso, sobrou tempo. Só que eu escolhi colocar nesse tempo não mais trabalho, né? Eu consegui e escolhi colocar nesse tempo os meus filhos, a minha família. Então, hoje, emocionalmente, profissionalmente, eu me sinto muito mais equilibrado. Transformação cultural começa por você, né? Começa pela liderança. Não adianta. Transformação cultural não é top-down. Você não coloca um decreto. A partir de agora, vamos ser mais equilibrados. Se a tua vida não for mais equilibrada, ninguém te segue, ninguém segue. Então, eu vi ganho por todos os lados, Mauro. Eu vi ganhos profissionais, a empresa muito mais fluida, muito mais leve, as pessoas muito mais conectadas. E vou pegar os meus filhos no colégio todos os dias. Então, para mim, isso é revolucionário. Não tem preço, né? E interessante, né, Otacílio, você disse, ou seja, a gente viu a Roval, que é uma empresa de médio porte, né, já implementando processos de governança, né, alinhadas aí com, e pensando na sustentabilidade. Otacílio, você disse que as pequenas também deveriam se preocupar, e você falou dos benefícios, né, não é só benefícios para as grandes empresas, mas uma pequena empresa, como é que ela deveria começar? Quais seriam os primeiros passos aí de uma empresa pequena que queira iniciar processo de sustentabilidade, de ESG? Qual que seria o caminho? Bom, primeiro é o dono acreditar e aproveitar a experiência dos outros, porque só acreditar sem experiência, sem ver o fato já ocorrido, às vezes é um pouco complicado. Aí pode ser algo de fé. E a fé é uma questão ligada à religião, que é outra questão do que a área de negócios. Então, primeiro, o dono de uma pequena ou média empresa tem que querer. Você tem que ter o comprometimento da liderança. Se ele está comprometido, ele vai fazer com uma série de iniciativas para que dê certo. E tem que ser o dono. Eu vejo experiência, o filho, e tal. Aí fica aquele negócio cosmético e não resolve. Melhor do que nada, mas não resolve. Então, ou seja, comprometimento da liderança. 2, tem que saber fazer uma avaliação de quais são os pontos fortes, os pontos fracos da empresa. Como é que está a questão das operações, da área de operações, né? Como é que são as práticas relacionadas à área de recursos humanos? Como é que está a estrutura de governança? E isso é fácil de fazer, não é complicado, não. É fácil. Outro ponto, definir metas e objetivos. Se uma empresa não sabe nem o que ela vai produzir, como vai produzir, aí fica complicado. Naturalmente, quando a empresa está comprometida com as questões de governança, de ambiente social, ela vai ter metas. E são metas claras, alcançáveis e mensuráveis, tanto no negócio quanto nas questões ESG. E com prazo definido. Aquela questão de a gente ter uma estratégia em que alinhe o objetivo da empresa com as práticas sustentáveis. Senão,
Ah, eu quero ser a melhor empresa do jardim da entrada. Ótimo, é bom, mas será que isso vai gerar cliente novo também? Além de ser algo bonito, além de ser algo que a ver com o meio ambiente? Então, é alinhar o que é de negócio com o que é efetivamente das práticas ESG. E se o dono quiser, mas ele não conseguir envolver os colaboradores, os clientes, fornecedores, não vai chegar onde precisa. E eu queria lembrar que, dentro das regras da Comunidade Europeia, nós já estamos às portas de que, mesmo as grandes empresas, têm que ter os seus fornecedores alinhados com as práticas ESG. Então, se não é por questões do bolso, vai ser por questões legais que as empresas vão chegar a ter que se envolver nas questões do ESG. Ou seja, e ter a comunidade, ter os colaboradores, os clientes. Naturalmente, isso vai acontecer. Já está acontecendo, mas é importante a gente ter essa ciência. E se a gente não educar os colaboradores em todos os níveis da organização, desde do mais alto corpo gerencial, de direção, até a pessoa da limpeza, nós vamos ter desperdício, nós não vamos ter a consciência do que é melhor para a empresa, que vai ser melhor para o empregado, que vai ser melhor para a empresa. O empregado potencialmente ter condições de receber o seu salário e potencialmente condições de ter até bônus e tudo mais. E a implementação, porque só a ideia é muito bom, né? Ah, eu tenho uma ideia, tal. Bom, mas como é que nós vamos transformar essa ideia em algo tangível, prático, né? Como é que eu vou reduzir consumo de energia? Como é que eu vou pedir para a menina da limpeza diminuir o consumo de energia? Tem várias formas que ela pode conseguir isso, mas ela tem que aprender. E se ela tem que aprender, alguém tem que ensinar. E é uma boa prática de governança ter uma equipe de colaboradores bem treinada. Bom, tem muitos pontos, mas eu acho que o empresário ter a ciência de que isso é um processo, que é um processo contínuo para o bem da empresa, que essa transformação cultural é algo constante e que as pessoas vão se transformando para melhor, isso, na hora que isso acontecer, realmente nós vamos estar num rumo bom em nível de empresa, em nível de colaborador, em nível de negócio, em nível de economia como um todo. E você falou de treinamento, educação, capacitação. Eu sei que tem uma iniciativa da Câmara Brasil-Portugal, obviamente que você preside, e Giovana também depende, você pode falar um pouquinho desse programa, isso acho que pode ajudar as PMEs nesse caminho? Quer que eu fale? Fala um pouquinho, Giovana. O programa, o bacana. Antes eu queria fazer um comentário de tudo que está sendo falado aqui hoje, que a importância da transformação cultural, né? Porque ela começa na transformação pessoal, né? Acho que o Charles trouxe muito esses pontos e o Otacílio também trouxe um ponto importante. Então, assim, é o envolvimento de todo o ecossistema. Começa pelo líder, né? Porque o líder, isso que o Charles trouxe, do milionário, ser milionário a partir do impacto de pessoas, né? Então, ser milionário como consequência, o dinheiro na conta como consequência do impacto na vida de milhões de pessoas, eu achei incrível. Se as pessoas, então eu entendo que tem que mudar a consciência primeiro, né, de cada um, para daí a gente conseguir fazer a transformação na cultura. Então, se a gente começar com essa premissa, né, eu vou ser milionário não porque eu quero ter dinheiro na conta, mas porque eu quero impactar pessoas, e aí o dinheiro na conta ser consequência, a gente tem já uma mudança forte interna que impacta o entorno. E eu acho que o Charles é um grande exemplo disso. Ele fez mudanças internas que impactaram o entorno dele, né? Temos várias coisas que daria para comentar da mudança do Charles.
O outro ponto que ele trouxe foi a questão do foco em geração de valor, né? Se os líderes entenderem que eles não precisam ficar microgerenciando e usar a energia deles, o conhecimento deles, e todo o poder que um líder tem para ir nos pontos de acupuntura, na geração de valor, e até para poder ter equilíbrio na vida emocional, pessoal e profissional, e a impactar ainda mais, né? Porque quando a pessoa está equilibrada aí, que ela tem mais, gera mais impacto, e deixar também que os outros se envolvam, como o Otacílio acabou de dizer, o envolvimento de todo o ecossistema da empresa, não só dos colaboradores, mas também dos stakeholders, dos fornecedores, a gente entende que está tudo interligado e que realmente a gente precisa de uma transformação. Começa de dentro para fora, que impacte todo o ecossistema e toda a sociedade, né? Para isso que a sustentabilidade está aí, pela necessidade que a gente precisa de ter mais equilíbrio entre as relações para que a sociedade se equilibre como um todo, a gente tenha mais geração de negócios e sem depredar tanto, sem destruir tanto o meio ambiente, concentrar o poder na mão de poucos, né? E a outra coisa que o Otacílio trouxe, que eu achei interessante, foi essa questão do milionário poder usar o transporte público. Isso é um indício, né? É um cenário que mostra o quanto a sociedade muda, né? A sociedade está equilibrada se todo mundo puder usar o transporte público com segurança, né? Porque aí não tem a necessidade de um tirar do outro e o milionário ser prejudicado porque está andando de transporte público e poder ser assaltado, roubado, enfim, como é em vários países, a gente que vem do Brasil sabe como é que é isso. Que mais que eu queria comentar? Então, a partir disso, né, dessas falas que o Charles e o Otacílio trouxeram, por isso, foi pensando nessas coisas, nessa necessidade da transformação da cultura que a gente criou esse projeto que envolve todo o ecossistema. Não são só as pequenas e médias, são as grandes também. Muitas grandes empresas já têm o próprio setor de sustentabilidade, mas elas dependem das pequenas e médias empresas, né? Então, não adianta a grande empresa olhar só para o umbigo, ela precisa impactar o ecossistema, os stakeholders e os fornecedores, porque elas dependem dos fornecedores. Se os fornecedores não tiverem adaptados, na Europa, por exemplo, eles não vão poder fornecer para empresas europeias, né? E se a Europa adotou esse sistema, obviamente que vai gerar impacto mundial, impacto global, é só uma questão de tempo para que Brasil, Estados Unidos, enfim, o resto do mundo tenha que se adaptar de alguma forma, né? Por isso que a gente criou esse projeto. Então, os pequenos e médios podem fazer o treinamento, a capacitação, ter uma comunidade de apoio, não só dar o treinamento, mas ter uma comunidade de apoio onde a gente incentive a troca de práticas, porque ninguém sabe direito ainda como implementar isso, né? É meio que experimentar, errar e melhorar para a gente ver que resultados vão ter, como é que a gente reporta isso. Então, é muito importante que tenha o treinamento, a comunidade para manter essas trocas e para que as pessoas possam se relacionar e trocar melhores práticas, e também um lugar para as grandes empresas poderem fornecer soluções, trazer apoio, porque elas já têm mais experiência de como fazer. Então, a gente dá espaço para todos nesse projeto, onde já uniu nós da ópera como treinamento, né? A gente tem muita experiência nessa parte de transformação de cultura, a Câmara de Comércio, que é uma instituição forte que promove o intercâmbio entre países, intercâmbio entre Brasil e Portugal, então unidos pela língua, né, que facilita muito, e tem o Otacílio como presidente, também a Casa Mendes Gonçalves, que já é uma grande empresa em Portugal que já implementou a sustentabilidade. Então, e fora os autores que estão aí para agregar junto desse projeto. Então, essa é a ideia, né? De todo esse bate-papo, uma coisa conecta com a outra, né? Tudo que foi dito aqui envolve a transformação da cultura, envolve a transformação da liderança, envolve o impacto na sociedade, e esse é o objetivo do projeto. Poder fomentar e fornecer isso, fornecer esse espaço. Desculpa, pode falar. Isso permite e envolve ideia que transforma em ação. Exatamente, a ideia é transforma em ação. É isso aí. Muito bom. E, Otacílio, qual que é a vantagem assim, de uma pequena empresa, um empresário, até uma grande empresa, participar de um projeto que envolve aí tanto o Brasil quanto Portugal? Existem aí sinergias, formas, aprendizados ou coisas que se ganham aí com esse intercâmbio? Bom,
em prática, a gente não pode esquecer que o Brasil é a oitava economia do mundo. E é um mercado muito grande. E que Portugal pode aproveitar as questões de similaridades culturais para abordar um mercado tão grande como o brasileiro. E o Brasil pode aproveitar Portugal não só como fornecedor de alguns produtos que Portugal fabrica, e que fabrica muito bem, desde azeite de altíssima qualidade, vinhos de altíssima qualidade, sapatos de altíssima qualidade, têxteis do mais alto nível e mesmo serviços. A gente tem empresas portuguesas de grande porte que estão no Brasil, companhias até mesmo listadas, e que estão sendo muito estão dando bons resultados. Então, a gente não pode esquecer da questão de tanto Portugal aproveitar o mercado brasileiro, quanto o Brasil aproveitar o mercado português, e lembrando que Portugal é membro da Comunidade Europeia. Então, pode servir de uma boa passagem para acessar um mercado de milhões e milhões de consumidores com renda. Perfeito. Bom, então, Consumidores com renda. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. Trocas de oportunidades de negócio, conhecimento, melhores práticas entre os dois países, uma abordagem em tom de inovação, liderança. Então, são trocas de experiência que podem gerar mais resultados, que são fortalecer a marca. Se você fortalece a marca no Brasil, se você fortalece a marca em Portugal, naturalmente você vai gerando uma sustentabilidade e até mesmo a transformação cultural nos clientes que vão conhecer mais a sua marca, né? Demonstrando um compromisso com sustentabilidade, governança, meio ambiente. Você tem, ao fazer isso no Brasil e Portugal, você cria um networking de pessoas que têm uma cultura parecida, uma língua semelhante, e que pode levar a potencializar negócios com projetos conjuntos entre empresas portuguesas e brasileiras. Acesso a financiamento, acesso a investimento. A gente sabe que a União Europeia tem uma série de fundos que permitem que os empresários acessem, ligados à competitividade, ligados à inovação, ligados à sustentabilidade, ligados à tecnologia. Então, você fazer isso, Brasil e Portugal, você dá acesso a empresas brasileiras que venham a Portugal para poderem aproveitar esse tipo de acesso financeiro que, infelizmente, não é comum no Brasil. E quando você começa a pensar em termos de perspectiva cultural, você fica estimulado a inovar também em relação àquela nova cultura, aquele novo país, as necessidades daquele país. Então, você pode, eventualmente, de um mesmo produto, criar um outro que vai ser interessante para um novo tipo de cliente. E sem contar que a questão de adaptar em termos de regulamentação internacional. Você está acostumado com a regulamentação brasileira, que é uma, às vezes até muito difícil, e passa a conhecer também da regulação de outro país. E nisso você vai criando um fluxo de boas práticas. perfeito. É mais ou menos isso, mas a gente não pode esquecer que a gente fazer isso entre Brasil e Portugal, a gente tende a melhorar a posição competitividade das empresas, tanto brasileiras quanto portuguesas, e também gerando uma integração entre Brasil e Portugal que reforça o laço cultural com o laço econômico e o laço financeiro.
Então, você vai criando um bom círculo virtuoso. Sensacional. E fora que, se você ainda não é, você vira uma multinacional, né? A Opera é um exemplo disso, é uma empresa pequena que hoje é uma multinacional, está em mais do que um país, né? É isso aí. Muito bem. Então, última... Já não é mais nem ganha-ganha, né, Mal? É ganha-ganha-ganha, né? Tudo isso que a gente Exato. está falando aqui, porque é um ganha geral na sociedade. Muito bem, assim, só para a gente finalizar, Charles, alguma última pensamento, insight aqui para a gente ir encerrando? Eu vou na mesma linha do que o Otacílio trouxe, né? Muitas vezes a gente precisa ter um pouco de fé no processo antes de ter as respostas na nossa frente. Então, que as pessoas se estimulem a dar o primeiro passo, né? E é só o primeiro passo, é uma jornada. Enxergar esse tempo como ele é, né? Não é tão fácil assim. Qualquer transformação, às vezes fica fácil falar, né? Ah, transformação é um caminho fácil. Não é fácil, não tem nada de fácil. Mas o primeiro passo é o mais importante de todos. Então, também a gente imagina muitas vezes que entrar numa jornada, a gente já pensa nela toda. Então, se eu posso deixar uma sugestão, é que se arrisquem só no primeiro passo. Depois do primeiro passo, pensem nos demais, né? E isso tem a ver com sair da inércia, né? E o movimento que eu fiz ao dar o primeiro passo me mostrou caminhos, espaços, paletas de cores completamente diferentes daquelas que eu tinha aprendido, daquelas que eu tinha vivido no sistema como ele é, né? Nas coisas como a gente acaba recebendo de todo esse mundo duro. Então, tem como ser diferente, dá para ser diferente, dá para ser muito mais prazeroso, dá para ser uma relação ganha-ganha-ganha, como a Giovana colocou, mas o primeiro passo, para mim, é o mais importante de todos. Então, acreditem, né? E deem só o primeiro passo. Depois, as coisas começam a se transformar, daí sim, com resultados efetivos. Muito bem. E quais são os primeiros passos para alguém que queira conhecer o programa, Giovana? Daí você já pode encerrar. É só entrar no site da Câmara, né? Da Câmara de Comércio e Indústria Brasileira. Otacílio, me lembra aí, ccilb.pt. Isso? Então é isso. Lá vai ter toda a página do projeto Transformação ESG e também está nas redes sociais. Vamos já ter alguns eventos de orientação, são gratuitos para que todo mundo possa participar. Muito bom, então, quer E falar? vai ser ótimo. Vai ser ótimo, já começa dia 18 de junho, né, Otacílio? Conosco na apresentação. Muito bem, então, obrigado, Charles, obrigado, Tacílio, Giovana. Então, qualquer dúvida aí, a gente deixa aí os links dos acessos e até uma próxima. Sucesso. Bons negócios.